aqui. Voltar aqui. E fala pra mim, como que funciona o seu atendimento, meu irmão? Cara, a gente falou um pouco de diagnóstico, né? E primeira coisa, cara, antes de qualquer pessoa encostar em você, é te conhecer, né? Nossa área, não só a minha área, mas a área da medicina, ela se faz necessário você ter uma ideia não só do diagnóstico, né, a gnose, o conhecimento daquele momento que se você conheceu o paciente, assim como principalmente você entender a história pregressa em relação a isso. Então, nós trabalhamos da seguinte forma, irmão. A gente faz primeiro uma consulta de 2 horas. Né? Nessa consulta, a gente vai falar muito, o paciente vai falar e eu já vou identificar algumas situações de mastigação na conversa, de dicção e alguns outros sinais que são importantes para a posturologia. Né? Em cima disso, irmão, a gente solicita um exame de tomografia, não é radiografia, porque a tomografia eu vou enxergar cortes milimétricos, não só a largura e comprimento do osso, mas a espessura em milímetros, para eu entender qual é o diagnóstico de cada dente, tratar cada dente como se fosse um órgão necessário, né? Com essa tomografia, mais essa anamnese, você conversar com o paciente me falar os seus anseios, como foi a vida dali para trás, como foi a experiência com o profissional. Depois disso, a gente faz um book fotográfico, É no estúdio fotográfico que a gente tem dentro da clínica, fotos com a mesma intensidade de luz do antes e do depois, né? Porque já viu... Depois tem umas fotos assim, depressivo, né? No escuro, né? E depois todo pronto numa luz diferente. Então, a gente preza principalmente pela mudança dessa região misturada com a estética. Então, essas fotos, mais a tomografia, irmão, mais essa conversa de 2 horas, após isso, a gente tem uma consulta de retorno e nessa consulta, a aula é numa TV de 40 polegadas, com as fotos que a gente fez, mostrando, dando uma aula da sua boca, primeiro com o diagnóstico, prognóstico, que é o que vai acontecer depois que a gente fizer o tratamento, é favorável ou não é. Se a gente não fizer nada, o que pode acontecer através dessa experiência de 34 anos e com muita fotografia de resultado, de sucessos e de situações de pacientes que fotografaram, fizemos a tomografia, estabeleceu-se um diagnóstico e não fez nada. Eu tenho esses históricos, cara. Veio depois de 2 anos, como ficou e como que aconteceu depois de 10 anos. Eu tenho hoje uma casuística, um número de análises, tanto do que nós não fizemos e o paciente acabou voltando porque a coisa chegou onde eu havia dito, ou na avaliação frequente dos nossos pacientes através disso. Então, depois disso, irmão, tendo isso nesse retorno, a gente mostra para o paciente, você tem isso, e a forma de resolver é essa estratégia, ou é essa. Aqui não precisa de faceta, aqui é só aparelho, entende? E eu falo para você, mas você sabe tanto, você conhece tanto? Irmão, 34 anos na mesma área. Estudando, né? Sem parar, não é irmão. somente estando na área. Se você está estudando, está evoluindo cada dia mais, né? Eu fui consultor técnico de uma empresa alemã, chama Voco, por 6 anos, tá? E onde eu fui dar aula na Alemanha diversas vezes por eles. Rodei o Brasil e eles me deram essa oportunidade de rodar o país. Existe muito material bom, existe muita consciência. Nós brasileiros, cara, quando a gente vai dar aula lá, cara, a gente dá show. Verdade. Eram 7 brasileiros diante de 80 professores de 21 países, tá? Isso era bienal. Cara, dava-se o show. Os brasileiros têm... Nós produzimos com pouco. A tecnologia chegou agora pra gente, né? Tanto quanto a gente está falando, Sim. popularizou a odontologia, mas popularizou a tecnologia também. Não tem mais fronteira, irmão. Não. A internet linkou tudo. Digital, né? Linkou tudo. Então, com isso, né, com tudo isso acontecendo, eu falo assim para você,
tanto a dar aula, conhecer outros lugares, o que vale é você estar sempre estudando, né? E principalmente, irmão, nunca achar que você já sabe tudo. Sim. Né? Esse é um ponto fundamental. Ninguém sabe tudo na vida, né? Não.